Neoimpressionismo, também conhecido como pontilhismo ou divisionismo ou simultaneismo. Termos que muitas vezes confundem, mas nem sempre são sinónimos e referem-se por vezes a coisas diferentes. O neoimpressionismo é um termo aplicado a um movimento artístico vanguardista que floresceu principalmente em França, de 1886 a 1906. Liderados pelo exemplo de Georges Seurat, artistas do círculo neoimpressionista renunciaram à espontaneidade aleatória do impressionismo em favor de uma técnica de pintura fundamentada na ciência e no estudo da óptica. Encorajados pela escrita contemporânea na teoria das cores, os tratados de Charles-Henri, Eugène Chevreul e Adrien Rode, por exemplo, os neoimpressionistas chegaram a acreditar que toques separados dos pigmentos entrelaçados resultam de uma maior vibração de cor no olho do observador do que na mistura convencional de pigmentos na paleta. Conhecida como mélange optique, mistura óptica, esta meticulosa aplicação de pintura permitia perceber um brilho pulsante de luz na tela. Nas palavras do artista Paul Signac, o maior propagador do neoimpressionismo, os elementos separados serão reconstituídos em luzes brilhantemente coloridas. A separação da cor, através de traços individuais de pigmento, passou a ser conhecido como divisionismo, enquanto que a aplicação de pontos precisos de tinta passou a chamar-se pontilhismo. O divisionismo, também designado como cromoluminarismo, refere-se a uma teoria, a um estilo de pintura neoimpressionista que separa as cores em pequenos pontos ou pinceladas de cor pura. A aplicação destes pontos na tela leva o observador a misturar visualmente as cores e, assim, construir a pintura. Em vez das cores serem misturadas na paleta, como até então, elas são aplicadas diretamente na tela. É uma aplicação do método aditivo, que nós conhecemos da luz, em vez do método subtrativo, que existe na pintura. Esta nova teoria de pintura esteve em voga entre 1884 até 1904, e o pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que toca à aversão desses pela linha como delimitação da forma. A decomposição das cores e da luminosidade enquanto forma de criar dimensão e profundidade, bem como a preferência por realizar as pinturas ao ar livre a fim de captar a luz e a cor, também são tributárias daquele movimento. No entanto, o pontilhismo está mais focado no recorte geométrico ou na pesquisa científica da cor. O objetivo é o de se obterem tons mais luminosos, que transmitam luz e calor. Nas técnicas clássicas da pintura, a delimitação das formas é obtida por linhas e as cores pela mistura das tintas. Já no pontilhismo, a justaposição das cores primárias separadas por espaços brancos muito reduzidos acaba misturando imagens e cores. Dessa maneira, é produzida uma terceira cor, que, à vista à distância, permite que uma imagem pontilhada torne-se contínua ao se misturar nos olhos do observador, que terá assim a impressão de um todo. Portanto, o tom é decomposto a partir das cores primárias, as quais fazem surgir cores secundárias que constituem e delimitam a forma dos objetos representados. Georges-Pierre Seurat nasceu em Paris, no dia 2 de dezembro de 1859, em França. Era filho de Antoine Chrysostome Seurat, natural da região da Champagne, e de Ernestine Fèvre, uma parisiense. O seu pai, uma personalidade singular que fora oficial de justiça, passava a maior parte do tempo em Le Raincy, onde possuía um chalé com jardim. O jovem Seurat viveu principalmente em Paris com a sua mãe e as suas irmãs Émile e Marie Berthe. Na época da Comuna de Paris, em 1871, quando Paris se revoltou contra o Estado francês e estabeleceu o seu próprio governo, a família prudentemente retirou-se temporariamente para Fontainebleau. Enquanto frequentava a escola regular, Seurat começou a desenhar e, a partir de 1875, fez o curso com o escultor Justin Lequien.
Entrou oficialmente na Escola de Belas Artes em 1878, na classe de Henri Lehmann, um discípulo de Ingres, que pintou retratos e nus convencionais. Na biblioteca da escola, Seurat descobriu um livro que o inspiraria para o resto da sua vida, o Ensaio sobre os Inconfundíveis Sinais da Arte, publicado em 1827, de Humbert de Superville, pintor de gravura de Genebra, que tratou do curso futuro da estética e da relação entre linhas e imagens. Ao longo da sua breve carreira, Seurat manifestou um raro interesse forte pelas bases intelectuais e científicas da arte. Em novembro de 1879, com apenas 20 anos, Seurat foi para Brest, onde prestou serviço militar. Ali, ele desenhou o mar, as praias e os barcos. Quando regressou a Paris, no outono seguinte, dividiu um estúdio com outro pintor, Edmond François Amangean, e ambos passaram as tardes no Louvre, admirando as paisagens quentes de Jean-Baptiste Milly. Os dois amigos costumavam frequentar os salões de dança e os cabarés à noite, e na primavera apanhavam o vapor de passageiros para a ilha de Langranjat, cenário de muitas das pinturas futuras de Seurat. Em 1881, iniciou uma série de estudos rurais, aos quais as pinturas se encontram atualmente no Guggenheim. Ele foi em grande parte inspirado pelo imaginário camponês do pintor de Barbizon Jean-François Milly, e as suas pinceladas cruzadas nessas pequenas obras da vida agrária desmentem as suas incipientes experiências com a divisão das cores. Um mestre desenhador, criou desenhos contemporâneos com lápis de cera Conté que capitalizam na superfície texturada do papel para criar zonas de luz e escuridão em imagens evocativas, feericamente evocativas como no Crepúsculo, na Place de la Concorde. As investigações de Seurat levaram a uma exploração mais desenvolvida da cor contrastante em 1884, com os seus banhistas transitórios em Asnières. Ele eventualmente chamou a sua técnica de cromoluminarismo, porque a justaposição de tons individuais provocou maiores efeitos de luz, enquanto os críticos contemporâneos o batizaram de pontilhismo ou neoimpressionismo. As suas primeiras obras parecem indicar uma tendência para o realismo, como já vimos a propósito da influência do pintor Milly, sobretudo no tema das representações de trabalhadores, como o célebre quadro de Courbet, mas com uma técnica mais radical, de pinceladas rápidas e meramente esboçadas, sem preocupações de detalhe ou mesmo de contorno. Aqui podemos ver o célebre Os Partidores de Pedras de Courbet, de 1849, no qual a temática de Seurat parece se ter inspirado. A pintura épica de Seurat, de Parisienses, capturado em momentos no seu tempo livre ao longo das margens do Sena, está aqui bem visto nesta vista do Sena de 1882. Os temas que Seurat retratou nas suas obras grandes imagens da vida metropolitana, músicos de rua, artistas de circo, dançarinos e modelos, igualmente simbolizam a modernidade. Embora os temas sociais, rurais e urbanos sejam um aspecto atento do seu trabalho, embora nunca tenha expressado de forma manifesta os ideais políticos de esquerda partilhados pela maioria dos neo-impressionistas, a partir de meados da década de 1880, Seurat também pintou cenas portuárias e paisagens marinhas ao longo da costa norte da França. Estas obras luminosas, desprovidas de pessoas, que combinam superfícies em mosaico com formas arabescas, destinam-se a induzir estados emotivos no espectador através de implantações particulares de cor, intensidade cromática e linha, transcendendo os limites potencialmente formulados de um método fundado no processo científico. As ideias foram influentes para os seus contemporâneos, bem como para os pintores do simbolismo da década de 1890. Seurat expôs no Salão Oficial pela primeira vez em 1883.
cuja exposição anual era patrocinada pelo Estado. Ele exibiu retratos da sua mãe e do seu amigo Armand Jean. E nesse mesmo ano começou os seus estudos, esboços e painéis para banhistas em Asnières. Quando a pintura foi recusada pelo júri do Salão em 1884, Seurat decidiu participar na fundação do Grupo dos Artistas Independentes, uma associação sem júri e sem prémios, onde ele mostrou a mesma obra em junho. Durante este período, ele viu e foi fortemente influenciado pelas monumentais pinturas simbólicas do pintor Puvis de Chavannes. Ele também conheceu o químico Michel Eugène Chevreul e experimentou as suas teorias na sua obra importante da lei do contraste simultâneo das cores, sobre o círculo cromático de luz, e estudou os efeitos que poderiam ser alcançados com as três cores primárias, amarelo, vermelho e azul, e as suas complementares. A primeira tela importante de Seurat, Os Banhistas, é a sua primeira tentativa de conciliar o classicismo com abordagens modernas e quase científicas da cor e da forma. Retrata uma área do Sena, perto de Paris, perto das fábricas de Clichy, que se podem ver ali à distância. A paleta de Seurat é um pouco impressionista no seu brilho. No entanto, a sua abordagem meticulosa está longe do interesse desse estilo em expressar o momentâneo. O cruzamento de tonalidades da cena também demonstra o interesse de Seurat no manuseamento de tons de Eugène Delacroix de uma única tonalidade. E as figuras da classe trabalhadora que povoam esta cena marcam um contraste acentuado com os tipos burgueses de lazer representados por artistas como Monet ou Renoir na década de 1870. Vejamos um pouco a técnica utilizada para pintar este quadro. Começou por usar uma tela forte com uma base branca fina para sobressair a luminosidade da pintura. Depois, procedeu a uma cobertura das zonas principais de cor local, desenhando os contornos com linhas finas a tinta. Em seguida, usou uma pintura a úmido sobre seco para conservar a pureza das cores. Depois, houve uma pintura de consistência semi-seca em que todas as cores são misturadas com branco para aumentar o seu brilho. Figuras e roupas em primeiro plano foram pintadas em camadas opacas e grossas, o fundo mais claro e suave com uma camada mais fina. Em 1887, portanto já posteriormente ao término da pintura, foi acrescentado um toque pontilhista para criar mais contrastes e também para tornar a pintura mais dentro do estilo em que ele já estava a começar. A relva foi depois pintada à base de pinceladas semi-secas, imitando as fibras e as roupas com um tratamento mais amplo com pinceladas largas. Os contrastes tonais e a separação das figuras do fundo, exagerando o claro e escuro, a aplicação das leis ópticas do contraste tonal. A zona das costas mais escuras e a linha da água adjacente, pintada de forma mais clara, como se pode bem observar aqui. Depois, tal como na relva, também foram adicionadas posteriormente algumas notas pontilhistas, quer no gorro do rapaz, como na água. As cores borratadas da água pintaram-se a úmido sobre úmido, com branco e azul cobalto. A superfície cromática texturizada com pigmento acumulado nas gretas e os poros da tela. Nesse mesmo período, Seurat conheceu com Paul Signac, que se tornaria o seu principal discípulo, e pintou muitos esboços em pequenas pranchas, preparando-se para a sua obra-prima Domingo à tarde, na ilha de Grand Jatte. Seurat passou o inverno de 1885
trabalhando no quadro, e no verão em Grand-Pin, na Normandia. O mestre impressionista Camille Pissarro, temporariamente convertido ao pontilhismo, foi apresentado a Seurat por Signac durante este período. Seurat terminou a pintura e exibiu-a de 15 de maio a 15 de junho de 1886, numa exposição do grupo impressionista. Essa demonstração da sua técnica despertou grande interesse. Os colegas principais de Seurat, neste momento, eram pintores também preocupados com os efeitos da luz na cor, Signac e Pissarro. O inesperado da sua arte e a novidade da sua concepção animaram o poeta belga Émile Verhaeren. A obra de Seurat foi exibida pelo eminente comerciante Durand Ruel, em Paris, e na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A pintura foi uma das obras de destaque da oitava e última exposição impressionista de 1884, e depois de ter sido mostrada mais tarde nesse ano na Société des Artistes Indépendants, incentivou o crítico Félix Fénéon a inventar precisamente o nome de neo-impressionismo. Félix Fénéon elogiou o método de Seurat numa análise de vanguarda. Seurat levou 2 anos a completar a obra e passou grande parte deste tempo a desenhar no parque em preparações. Era para se tornar a imagem mais famosa dos anos 80. Mais uma vez, tal como nos banhistas em Asnières, a escala da imagem é igual às dimensões e ambição das grandes imagens do salão. O local, novamente situado no Sena, no noroeste de Paris, também está perto. E a técnica de Seurat era semelhante, empregando pequenos pontos justapostos de tinta multicolor que permitem ao olho do observador misturar as cores oticamente, em vez de ter as cores misturadas na tela ou pré-misturadas em pigmento material. O artista disse que a sua ambição era fazer com que as pessoas modernas, nos seus traços essenciais, se movessem como fazem nos frisos gregos antigos e colocá-las em telas organizadas por harmonias. Mas o classicismo dos banhistas desapareceu aqui em La Grande Jatte. Em vez disso, a cena tem uma energia movimentada e, como os críticos têm notado muitas vezes, algumas das figuras são representadas em escalas discordantes. Marcou o início de um novo primitivismo na obra de Seurat e que foi inspirado em parte pela arte popular ou pela arte primitiva. Seurat fez vários esboços e outros estudos que formam um conjunto ou uma síntese de pontos de vista de um trabalho exploratório que evoluiu ao longo de um período de 2 anos. Embora outras análises tenham centrado nas figuras colocadas no trabalho final, as suas pinturas despovoadas anteriores, do mesmo motivo, mostram que Seurat também estava interessado na representação do espaço e da profundidade, e em particular na perspectiva linear. Hermann van Helmholtz chamou a atenção para outras pistas sobre profundidade que podem suportar a perspectiva linear, como Seurat usa em La Grande Jatte. O objetivo de vários objetos inteligíveis na pintura é representar pontos cegos dentro da nossa compreensão da imagem. Outro enigma comum em La Grande Jatte é a aparência de bonecos e não natural das suas figuras, planas, quase sempre de perfil. Isto faz parte da sua desconstrução das características do quadro e uma referência ao aparecimento primitivo de tais figuras em pinturas pré-renascentistas e primitivas. Em 1887, enquanto viveu temporariamente num estúdio no sótão em Paris, Seurat começou a trabalhar em As Modelos. Esta pintura seria a última das suas principais composições. No ano seguinte, ele terminou As Modelos e também o desfile de circo. Existem 2 versões diferentes das Modelos. A versão em tamanho real, atualmente na Fundação Barnes, em Filadélfia, e uma versão mais pequena que Seurat pintou no mesmo ano em que completou a obra, em 1888.
que costumava estar em exposição na National Gallery em Londres, mas que agora regressou a Berlim. A versão mais pequena, que vemos aqui do lado esquerdo, parece mais obviamente granular, enquanto que a maior parece mais suave, quer na textura e na cor. De notar a inclusão da sua pintura Domingo à Tarde na Ilha de Grandjatte neste quadro, e que é um interessante sistema que já vimos desde o Renascimento da pintura dentro de uma outra pintura. Existem vários desenhos preparatórios em diferentes coleções, mas os três principais estudos feitos por Seurat para esta pintura estão no Museu d'Orsay e confirmam que as três figuras, as modelos, foram pintadas através do mesmo modelo, produzidas separadamente e depois compostas em toda a pintura, e durante esse processo, duas das três estavam parcialmente vestidas, uma com uma toalha de tecido branco e outra com meias verdes. Seurat mostra três visões do mesmo modelo e deixa claro, na sua aparência idêntica, que esta é a mesma figura mostrada três vezes e que não pretende ser uma modelo em três figuras diferentes. Para sublinhar isto, a mesma fita vermelha aparece no cabelo da figura central que está de pé e na figura da direita sentada calçando as meias. A evidência pictórica é que Seurat queria que nós víssemos a mesma pessoa três vezes num único espaço pictórico e reconhecê-la como sendo a mesma pessoa em cada caso. Espalhadas ao longo da borda inferior da pintura e em lugares que recuam mais profundamente nela, estão várias roupas ou objetos pessoais que são sem dúvida os acessórios e as roupas da modelo. A única explicação é que estas representam as posses coletivas do modelo nas suas três aparições diferentes na pintura. Seurat não só compôs três poses diferentes no mesmo espaço pictórico, mas acompanhou-as pelas roupas e as suas posses trazidas em cada uma das três ocasiões. E está a dizer, no fundo, que são três eventos diferentes, mas representados num espaço pictórico único, ou seja, o mesmo espaço em tempos diferentes. A minuciosa técnica do pontilhismo de Seurat dá uma sensação de mistério e até de uma certa intemporalidade a esta cena de artistas na entrada do Circo Corvi em Paris. No palco, delimitado por uma balustrada, o brilho indistinto de 9 reluzentes lâmpadas de gás, o diretor do circo à direita e músicos à esquerda enfrentam uma multidão de compradores potenciais de bilhetes, cujas silhuetas de chapéus de diversas formas adicionam uma nota irónica e ritmo ao primeiro plano. O artista começou a obra na primavera de 1887, criando esboços do circo itinerante de Fernand Corvi, que tinha sido montado num bairro da classe operária de Paris. Em seguida, desenvolveu a composição a partir de uma série de estudos preparatórios. O desfile do circo, uma das 6 composições com figuras importantes criadas por Seurat durante a sua curta carreira, distingue-se por ser a sua primeira pintura de ambiente noturno, dedicada ao tema do entretenimento popular. O Cena na Grandjatte, 1888, mostra o artista a regressar ao local da sua pintura mais famosa, um domingo, na Ilha da Grandjatte, pintado 2 anos antes. Esta composição posterior demonstra o interesse contínuo de Seurat pela forma e pela perspectiva, mas revela uma técnica muito mais suave e descontraída do que no La Grandjatte. A atmosfera suave é composta por uma miríade de pontos coloridos que se misturam oticamente para imitar os efeitos de um dia de verão luminoso. Em A Jovem Mulher a Retocar o Rosto é um retrato da amante de Seurat, Madeleine Knobloch. É uma semelhança adorável que contrasta com a monumentalidade clássica da figura
contra a frágil frivolidade rococó do cenário. É também fortemente marcado pelo crescente interesse de Seurat por uma espécie de caricatura e arte popular, fontes que emprestaram uma nova expressividade à sua obra, que deu a conhecer o crescente interesse contemporâneo pelo simbolismo. Madeleine era uma mulher da classe trabalhadora, com quem Seurat mantinha uma relação secreta a longo prazo, mantendo-a separada não só da sua família burguesa, mas também dos seus amigos boêmios. Quando a pintura foi mostrada em 1890, a sua identidade permaneceu escondida. Madeleine recebeu alguns dos quadros de Seurat como herança, mas ela cortou toda a comunicação com a sua família após a sua morte. Chaout foi exibido pela primeira vez no Salão da Société des Artistes Indépendants de 1890, em Paris, onde eclipsou outras obras. Le Cahutt tornou-se o alvo principal dos críticos de arte e foi amplamente discutido entre os críticos simbolistas. A pintura, representando uma quadrilha no Moulin Rouge, influenciou os Fauves, os cubistas, os futuristas e até os orfistas. Seurat empregou um estilo divisionista, com pontinhos de cor. O trabalho é dominado por um esquema de cores que tende para a extremidade vermelha do espectro de tons de terra que se extraem de uma paleta de castanhos, bronze, cinzas quentes e azuis, intercalados não apenas com as cores primárias, vermelhos e amarelos, nem mesmo com as 6 cores principais, mas com 18 misturas na paleta antes de serem aplicadas na tela. Le Cahutt é um exemplo visível da técnica pontilhista de Seurat. A modulação da luz e da sombra ao longo do trabalho é obtida pela utilização de pequenos pontos de cor justapostos lado a lado, alternando-se tanto na intensidade como nas concentrações. Cahutt, literalmente significando ruído ou alvoroço, é no fundo um nome alternativo para aquilo que geralmente designamos como o cancan, uma dança provocante e sexualmente carregada que apareceu pela primeira vez nos salões de Paris por volta de 1830. O estilo de dança causa um escândalo devido aos pontapés altos e outros gestos dos braços e das pernas. Até a década de 1890, a dança transitou de indivíduos em salões de baile para performances de palco por uma linha de coro em lugares como o Moulin Rouge em Montmartre. Cahutt foi exibido no Salão dos Independentes de 20 de março a 27 de abril de 1890, eclipsando a sua outra grande obra que ali estava presente, Jeune femme se poudrant, a mulher jovem retocante que vimos há pouco, ao qual os críticos da época não prestaram muita atenção. Cahutt, o maior e mais progressivamente moderno dos dois, foi amplamente discutido entre os críticos simbolistas, como Arsène Alexandre, Jules Christophe, Gustave Kahn, Georges Leconte, Henri van de Velde, Émile Verhaeren e Théodore de Viseva. 2 temas sobressaíram: o tema Montmartre e a sua encarnação das teorias de expressão linear. A pintura não foi elogiada liberalmente, pois os críticos viam a sua composição linear como excessivamente esquemática. No entanto, devido aos elementos antinaturalistas de Cahutt, ao seu formalismo hierárquico e aos seus componentes ritualistas, Seurat foi visto como um inovador. As suas interpretações, paralelamente aos termos e conceitos de Charles Blanc, cuja abordagem antinaturalista continuou a inspirar Seurat. Blanc comentou a arte egípcia como uma sintaxe que os simbolistas podiam ter usado para Cahutt. Esta obra mostra-nos a Torre Eiffel de Paris ainda durante a sua construção. É possível ver na pintura que ela não estava finalizada, faltando ainda o último piso. O quadro foi terminado no mesmo ano em que a torre foi inaugurada para a sua exibição na Exposição Universal de Paris. A obra de Torre Eiffel de Seurat é baseada na construção e na razão, na ciência,
no modo de perceber as formas, surgindo assim a técnica do pontilhismo como um meio científico e mecânico que obriga a pintura a qualificar-se como técnica de precisão. Pode ser notada também esta relação com a realidade instantânea, a modernidade e os monumentos históricos do seu tempo. Seurat passou o verão de 1890 em Gravelines, onde pintou várias paisagens e, no fim, planejou o que seria a sua última pintura, o circo. As primeiras pinturas de Seurat apresentam frequentemente uma notável quietude, mesmo com composições de figuras complexas. Mas o circo apresenta uma série de movimento dinâmico e é típico do seu estilo tardio. A cena compositada é tirada de um cartaz anónimo para o Cirque Nouveau, impresso em 1888, embora o cavalo e o cavaleiro a saltar tenham sido invertidos. A figura na primeira fila, sentada, com um chapéu de seda e uma madeixa de cabelo visível por baixo, é o pintor Charles Ingrand, um amigo de Seurat. Este quadro, o último de Seurat, ficou inacabado quando morreu repentinamente em março de 1891. Foi vendido pouco tempo depois ao seu amigo Paul Signac. Como se de algum tipo de premonição da sua morte iminente, Seurat mostrou a pintura incompleta, o circo, no 8º Salão dos Independentes. Como organizador da exposição, esgotou-se na apresentação das obras, ficou acamado e extremamente febril. Acabou por desenvolver uma angina infecciosa e, antes da exposição terminar, faleceu no domingo de Páscoa de 29 de março de 1891. Seurat foi enterrado no jazigo da família no cemitério de Père-Lachaise. Além das suas 7 pinturas monumentais, ele deixou 40 pinturas e esboços menores, cerca de 500 desenhos e vários cadernos de esboços. Embora uma produção modesta em termos de quantidade, ela mostra que esteve entre os principais pintores de um dos maiores períodos da história da arte. Paul-Victor Jules Signac nasceu em Paris a 11 de novembro de 1863. Depois de iniciar a formação para se tornar arquiteto, foi a uma exposição de pinturas de Monet e decidiu prosseguir uma carreira como pintor. Conheceu Monet e Seurat em 1884, quando este último estava a expor os primórdios do neo-impressionismo. Em 1884, Signac ajudou a fundar o Salon des Indépendants. Ali conheceu Seurat e iniciou-se na técnica de cor do impressionismo. Os dois continuaram a desenvolver o método que chamaram pontilhismo e que se tornou a base do neo-impressionismo. Continuaram a aplicar pigmentos e pinceladas de cor pura, assim como os impressionistas, mas adotaram um sistema exato, quase científico, de aplicação dos pontos, em vez da aplicação um pouco intuitiva dos mestres anteriores. Nas suas aguarelas, Signac usou o princípio de uma forma mais livre. Depois de 1886, participou regularmente no Salão dos Independentes anuais, para o qual enviava paisagens marítimas e painéis decorativos. Sendo marinheiro, Signac viajou muito ao longo da costa europeia, pintando as paisagens que foi encontrando. Nos seus últimos anos, pintou cenas de Paris, Viviers e de outras cidades francesas. Chegou a pintar com Van Gogh, em 1887, em Asnières, e visitou depois em Arles, em 1889, altura em que se tornou anarquista ao lado de Pissarro. Ficou chocado quando o seu amigo próximo e líder do neo-impressionismo, Georges Seurat, morreu em março de 1891, após uma breve doença. Muitos dos quadros de Signac são da costa francesa. Ele deixa a capital todos os verões para ficar no sul de França, na aldeia de Collioure ou em Saint-Tropez, onde viria a comprar uma casa e onde convidaria os seus amigos. Em 1890 fez uma pequena viagem à Itália, onde viajou por Génova, Florença e Nápoles. Na sua vida pessoal, Signac também esteve próximo de Pissarro quando se casou com sua prima, Berthe Robles, em 1892. O casal conheceu-se no Le Chat Noir
e aí ela é pintada numa das suas primeiras pinturas de Signac, As Meias Vermelhas, de 1883. Ela era uma modista de profissão e também se apresenta numa das suas obras mais famosas, A Modista, de 1885. Há provas de que os dois se tornaram amantes pouco depois de se conhecerem e começaram a viver juntos. A primeira grande cena interior de Signac, A Modista, ocupa um tema frequentemente representado pelos impressionistas, incluindo Degas e Marie Cassatt. Além disso, a sua companheira e mais tarde esposa, Berthe Robles, era ela mesma uma modista que fazia chapéus. Berthe posou para este quadro. É a mulher da esquerda que se inclina para apanhar a tesoura. A obra situa-se na oficina de uma modista no bairro Sentier, no centro de Paris. A área é ainda hoje o distrito do vestuário da cidade. Originalmente, o título referia-se a funções específicas das figuras da obra. Este é um testemunho da insistência contínua de Signac na precisão. Ele tinha adquirido aberto uma grande quantidade de informação sobre a modista e a sua particular terminologia, no interesse de produzir uma obra que transcendesse a mera documentação geral e visual. Ao contrário dos pintores impressionistas, como Degas, em particular, que frequentemente representavam mulheres da classe trabalhadora, Signac observou-as e, de certa forma, elevou o seu estatuto através das suas pinturas. Esta obra é claramente uma dos primeiros anos do neo-impressionismo e, na verdade, foi iniciada e depois remodelada no estilo pontilhista em desenvolvimento. Um admirador ardente de Delacroix, especialmente no seu uso da cor expressiva, Signac usa aqui uma paleta praticamente idêntica à das Mulheres d'Argel de Delacroix, de 1834. Nas pinturas de Delacroix e de Signac, o mundo feminino, geralmente excluído dos homens, é aqui representado, embora as mulheres de Delacroix estejam fechadas no harém, ampliando assim o sentido de exclusão do espectador masculino. Neste trabalho inicial, Signac, autodidata, ainda luta com a articulação do espaço fictício. O workshop em que as modistas estão confinadas é bastante superficial, enfatizando ainda o sentido de intimidade e companheirismo. Além disso, nesta fase inicial do desenvolvimento do neo-impressionismo, a superfície não brilha como no seu trabalho, mesmo um ano depois. De acordo com o relato de Seurat, relacionados com o seu amigo em comum, o importante crítico de arte Félix Fénéon, Signac tinha sido conquistado, tendo modificado a pintura usando a nova técnica, ao mesmo tempo que Seurat estava a terminar e a reformular o seu La Grangeat. Na sala de jantar de 1887, o tema é fundamentalmente uma cena de género, uma escolha comum para os impressionistas e gerações de artistas antes deles. A pintura que ele mostrou no Salon des Indépendants em 1887 é bastante semelhante a um desenho. Este desenho, grafite e tinta sobre papel, foi criado como uma ilustração para o La Vie Moderne, a revisão parisiense das artes, literatura e de outras culturas, em abril de 1887. O seu desenho é um dos muitos trabalhos acabados nos meios de comunicação, além do óleo sobre tela que Signac produziu ao longo da sua longa carreira. Aqui, a meticulosidade de Signac é aparente. Sem a distração e interação entre cores, a forma como estrutura as formas é mais óbvia. Mesmo a preto e branco, a sua capacidade de criar um efeito cintilante geral é evidente. Ele começou este desenho colocando uma camada luminosa de grafite, sobre a qual ele acrescentou camadas de pontos cuidadosamente dispostos para criar variações no tom e descrever volumes. Uma cena de género. No entanto, os membros da família de Signac pousaram para as figuras que aqui estão representadas, incluindo o seu próprio avô e a sua mãe, bem como a governante da família. Nenhum deles interage entre si. Em vez disso, todos parecem estar a fazer as suas rotinas individuais, mas a fazê-lo numa espécie de harmonia silenciosa.
Exibida pela primeira vez em 1890 no Salão des Indépendants, o quadro Um Domingo nunca foi uma pintura bem recebida pelos críticos, que atacaram, por um lado, as suas cores escuras e as figuras estáticas, longe das suas paisagens contemporâneas, e por outro lado, o aspecto aborrecido e mesmo entediante do casal burguês aqui retratado. Os esboços para este quadro, no entanto, que nós conhecemos, como podemos ver naquele primeiro em que a figura masculina está a ler o jornal, ou neste outro, posterior, em que de facto as figuras já estão na posição com que ficariam na versão final, são bastante mais inovadores, quer na sua técnica, como também já na sua pincelada pontilhista. Em 1890, Signac homenageou o seu amigo, o influente crítico de arte, traficante, colecionador, ativista político e curador de exposições, Félix Fénéon, com um retrato que continua a ser uma das obras mais memoráveis e mais bem-sucedidas do artista no estilo neo-impressionista. Este retrato, não convencional, espelha a originalidade do tema. O enigmático Fénéon, com a sua típica barbicha, bengala e chapéu alto, parece pôr em movimento um processo de abstração baseado na flor ironicamente branca que ele estende em direção ao remoinho de ondas brilhantemente coloridas e padronizadas. Na imagem, tanto a flor como Fénéon permanecem estáticas no meio de uma sinfonia de cor. Na verdade, a própria música é sugerida pela palavra do opus no título. Efetivamente, a obra designava-se Opus 217, contra o esmalte de um fundo rítmico que combatia de ângulos, tons e tonalidades, retrato de Monsieur Félix Fénéon, em 1890. Quanto a este extenso título, sugere-se que o título muito longo para este trabalho pode ser uma espécie de paródia da terminologia científica. Dito isto, tanto Fénéon como Signac, bem como Seurat e outros neo-impressionistas, ficaram fascinados com o trabalho de Charles Henry, cuja recente publicação sobre teoria óptica incluía precisamente uma roda de cor. O retrato de Signac de Fénéon parece mesmo aquela roda de cores, mas posta em movimento. Signac adorava velejar e começou a viajar em 1892, navegando num pequeno barco para quase todos os portos da França e da Holanda e ao redor do Mediterrâneo até Constantinopla, baseando o seu barco em Saint-Tropez, que descobriu recentemente. Dos seus vários portos de escala, Signac trouxe de volta aguarelas vibrantes e coloridas, esboçadas rapidamente da natureza. A partir destes esboços, ele pintou grandes telas de estúdio que são cuidadosamente trabalhadas em pequenos quadrados de cor em mosaico, muito diferentes dos pequenos pontos variados anteriormente usados por Seurat. O próprio Signac fez experiências com vários mídia. Além de pinturas a óleo e aguarelas, fez também gravuras, litografias e muitos esboços de caneta e tinta compostos por pequenos e laboriosos pontos. Os neo-impressionistas influenciaram a próxima geração. Signac inspirou Henri Matisse e André Derain, em particular, desempenhando assim um papel decisivo na evolução do futuro fauvismo. Após a morte de Seurat em 1891, Signac prosseguiu o seu trabalho como pintor e como teórico do grupo neo-impressionista. Em 1892 decidiu deixar Paris para Saint-Tropez, onde passaria 6 meses por ano até 1913. Depois de fazer várias pinturas de pequeno formato do porto de Saint-Tropez durante o verão de 1892, Signac, no ano seguinte, realizou uma grande composição, Automne d'Harmonie, uma alegoria da sociedade ideal e uma ilustração da vida feliz. Num dos seus primeiros esboços para esta pintura, pode-se ver duas mulheres ocupadas a tirar água de um poço. Signac decidiu isolar estes dois personagens e dedicar-lhes uma pintura a solo. Todos os elementos da paisagem que ele montou, a cena, realmente existem em Saint-Tropez. A colina com a cidadela no topo, o mar e o molho,
a colina de Morée, os sopés de Esterel, mas o pintor sintetizou-os à sua vontade, criando uma nova paisagem sobre a tela, após vários desenhos e estudos preparatórios. A pintura foi exposta no Salon des Indépendants de 1893, com o título Jovens Provinciais no Poço, decoração para um painel em meia luz. O subtítulo escolhido por Signac, segundo a opinião do crítico Félix Fénéon, que detectou na obra do artista uma arte com grande desenvolvimento decorativo que sacrifica o anedótico ou arabesco no inventário à síntese. Aqui podemos também observar um detalhe do pormenor do seu canto superior direito, onde podemos ver exatamente a minúcia desta sua técnica pontilhista. Para além das evidências do impressionismo nas suas obras de arte, Signac também partilhou as suas opiniões políticas com certos impressionistas proeminentes. Apoiou publicamente o anarquismo, em 1888, e contribuiu mesmo para o jornal pró-anárquico e comunista Le Temps Nouveau, Os Novos Tempos. Ao fazê-lo, alinhou-se com pintores como Camille Pissarro, que também era um forte defensor do anarquismo. Durante o caso Dreyfus, Signac assinou uma declaração coletiva de apoio publicamente a Zola, que por acaso era um dos seus ídolos literários. O anarquismo de Signac foi um passo mais além, em 1893, quando precisamente titulou uma das suas pinturas No Tempo da Anarquia. Foi uma afirmação forte. Mais tarde mudou o título para No Tempo da Harmonia. A Idade de Ouro não está no passado, é no futuro, quando o governo francês começou a perseguir os anarquistas conhecidos. Esta pintura foi concluída depois de Signac se ter mudado para Saint-Tropez em 1892. É enorme na sua escala e pode ser vista para representar uma espécie de compromisso de Signac com uma arte politicamente crítica e vanguardista centrada em ideais anarquistas. O cenário, na costa sul de França, oferece um contraste interessante às associações anteriores desta paisagem com a arte clássica. Através desta pintura, Signac recupera o cenário para si, estabelecendo uma nova geografia cultural que se baseia numa visão de esquerda da costa mediterrânica. No Tempo da Harmonia, foi uma das várias pinturas pastorais politizadas produzidas por Signac na década de 1890. Em frente à costa dourada do Golfo, o mar azul quebrando numa pequena praia. No fundo, as silhuetas azuis dos Morée e do Esterel. Há material suficiente para trabalhar aqui para o resto dos meus dias. Felicidade é o que acabei de descobrir. Assim dizia Seurat quando descobriu Saint-Tropez. Os turistas que visitam Saint-Tropez ainda hoje podem sentir esta brilhante sensação de Signac na sua chegada à região em 1892. Signac ficou encantado com o cenário mediterrâneo que destacou nas suas brilhantes representações desta região do sul de França. Aqui, mais uma vez, também podemos observar a sua técnica usando os seus milhares de pontos de cor e de luz para comporem esta pintura. A mulher com uma sombrinha, no fundo a companheira de Signac, ergue-se serenamente segurando uma sombrinha laranja de cor brilhante e olhando para a direita, além do plano de imagem. O seu rosto reflete a luz que vem através da sombrinha, mas o resto do seu corpo e a composição como um todo são banhados por uma luz subtil, roxo-azulada. Roble, que Signac conheceu no Le Chat Noir, como já falámos, um popular cabaré no bairro Montmartre de Paris, era prima distante de Pissarro. Pouco depois de Signac produzir este retrato, os dois vieram a casar-se. Embora os retratos de Fénéon e Berthe estejam ambos em destaque e sejam exemplares da gama de cores do artista, particularmente da mistura ótica do neoimpressionismo,
Na verdade, os retratos de Signac no estilo neo-impressionista são pouco incomuns. Esta obra constitui o retrato final de uma série que o artista tinha feito retratando familiares e amigos próximos. O tema, de uma mulher que se abriga debaixo de uma sombrinha, era também comum para os artistas impressionistas. Monet, cujo trabalho de Signac tinha emulado no início da sua carreira, representava o assunto repetidamente, por exemplo. Notavelmente, a cena carece de profundidade. Além de ser plano, o uso de campos de cores aparentemente sólidas é reflexo do seu interesse em estampas japonesas, que cativaram outros artistas da época, como vimos. Nas gravuras japonesas, a articulação do espaço é semelhante à que Signac faz aqui. Há muito pouca modulação para criar a ilusão da tridimensionalidade. Em vez disso, o ênfase está posto na cor e na justaposição de formas simples e geométricas que compõem a figura e a sombrinha. A adição do padrão floral na parte inferior esquerda parece uma citação direta da arte decorativa japonesa. Um ávido apaixonado por iates, navegou extensivamente ao longo da costa do norte de França e do Mediterrâneo a partir de 1892, como vimos, pintando esboços de aguarela que depois se transformaram em pinturas a óleo, usando o método divisionista. No entanto, por esta altura, os seus pequenos pontos originais tinham crescido e, transformando-se em pequenos azulejos de tinta a óleo, os seus trabalhos acabados assemelham-se quase que a mosaicos. Mais tarde, modifica estas técnicas, pintando também aguarelas de cores vivas semelhantes às dos fauvistas e dos coloristas subsequentes. Os seus motivos eram em grande parte marinhos, refletindo o seu amor pelo mar. A partir de 1897, mudou-se para o sul de França, vivendo inicialmente em Saint-Tropez, que ainda não tinha sido descoberto como um resort na época. A área tornou-se popular entre os pintores pós-impressionistas, incluindo Pierre Bonnard, que também navegou e ali se instalou. Em 1898, quando Signac produziu esta pintura no seu estúdio em Saint-Tropez, a sua abordagem ao neo-impressionismo tinha-se transformado a partir dos anos experimentais do início da década de 1880. Consistentemente, um artista que produziu por vezes múltiplos desenhos preparatórios, incluindo alguns a cores, antes de começar a sua pintura, Signac fez uma série de esboços para Senhora num Terraço. Note-se que, em comparação com trabalhos anteriores, os pontos do seu estilo neo-impressionista cresceram, embora ainda cuidadosos, contidos, e a sua paleta é muito menos subjugada. Quando olhamos para tais obras, é evidente de onde Matisse se inspirou para as suas primeiras obras, como Luxo, Calma e Voluptuosidade, de 1904. Na verdade, tanto em termos de paleta como em termos de pincelada, a aplicação de formas semelhantes a pontos, o trabalho de Matisse assemelha-se mesmo muito ao de Signac. Sempre preocupado com os efeitos combinados da luz e da cor, nesta imagem Signac projeta a composição para que, segundo diz a Galeria Nacional da Irlanda, recuando faixas de cor no terraço, balustrada, plantação, parede e mar, conduz ao olho do espaço raso em direção às montanhas distantes. A forma da figura feminina, a modelo era mais uma vez a sua esposa, Berthe, é uma vertical enfática para as faixas horizontais do terraço e assim por diante. As torres e as árvores ecoam a sua verticalidade. Há uma sensação de serenidade e equilíbrio nesta recapitulação, habilmente pintada de um belo pôr-de-sol na Riviera Francesa. Em 1913, tendo-se já separado da sua esposa Berthe, Signac mudou-se para uma casa alugada em Antibes, onde viveu com Jeanne Selmersheim Desgranges e a sua filha Ginette, que nasceu em outubro desse mesmo ano. Berthe continuou a viver na casa em Saint-Tropez, e ela e Signac continuaram amigos, apesar de tudo. Signac pintou alguns dos seus quadros mais vibrantes ainda em Antibes. Pintou com tanta frequência a aguarela como em óleo. Obras dos seus últimos anos foram limitadas em assuntos, em grande parte, para albergar cenas como esta,
para as margens do rio. Enquanto viajou muito e pintou por um dia barcos e outras características, como numa pintura do Grande Canal de Veneza, são muito parecidas com as pinturas de Antibes, Constantinopla ou Marselha. Todas são radiantes, com cor, e refletem a sua adesão muito menos rigorosa à abordagem disciplinada e organizada da neo-impressão, que foi, como o historiador de arte John Leighton disse, uma renúncia à arte e contenção. Parece que uma vez que Signac se libertou um pouco daquilo que eventualmente considerava como o faro da descrição, poderia produzir efeitos ópticos de uma natureza diferente. Muito menos meticulosamente estabelecidos, as marcas de pigmentos verdes brilhantes, azuis e rosas, e laranjas, amarelos e vermelhos quentes de primeiro plano criam um efeito de movimento constante. Em vez de apenas brilhar como as suas obras neo-impressionistas de antes da sua carreira, as obras posteriores têm uma espécie de vivismo romântico e desenfreado, mais em sintonia com as pinturas dos Fauve, dos simbolistas ou dos Nabi. Na verdade, o pintor Maurice Denis descreveu o trabalho posterior de Signac, com a sua combinação de cor e sentimento classificados, como uma espécie de romantismo fundamentado, tão distinto do naturalismo científico da sua obra das décadas de 1880 e 1890. Nos últimos anos, ficou um pouco desiludido e até desconsolado, e pintou apenas 7 obras em 3 anos. Foi só a partir de 1919 que começou a pintar com mais frequência, mais uma vez. No entanto, isto não foi provocado por nenhum impulso artístico específico, mas sim de necessidades financeiras. Foi obrigado a pintar para poder sustentar-se a si e à sua família. Depois de assinar um contrato anual com 3 negociantes de arte, a produção de Signac subiu para 21 quadros por ano. Apesar de cumprir a sua obrigação e de conseguir manter a sua família a viver sem grandes preocupações, durante grande parte da sua vida mais tarde, Signac estava mais preocupado com a política do que com a pintura. Ao mesmo tempo, a sua saúde começou a falhar. Foi presidente da Société des Artistes Indépendants de 1908 até à sua morte, a 15 de agosto de 1935, vendo os seus membros através do fauvismo, cubismo, orfismo e até o dadaísmo. Foi uma grande influência sobre Matisse e outros artistas do século XX. Signac produziu diversos textos de crítica, várias apresentações a catálogos de exposições de arte, muitos outros escritos ainda inéditos, e foi o autor de 2 livros, Eugène Delacroix no Impressionismo, de 1899, e uma monografia dedicada a Johann Barthold Joachim, publicada em 1927. O primeiro é uma exposição do pontilhismo e coloca pela primeira vez o neo-impressionismo na história da arte europeia, enquanto que o segundo é, no fundo, um tratado perspicaz sobre a pintura da aguarela que ele tanto trabalhou.